galera, eu sou o Mestre Gunga e esse é o nosso 32º Vem Pra Roda, nosso podcast voltado para capoeira. Galera, primeiro vou agradecer aos nossos colaboradores, Eagle Baiuna, Box Dois Irmãos, Mega Músculo e Biofit. E os nossos colaboradores na divulgação On Capoeira e aplicativo Rodas e Eventos. Galera, esse meu convidado aqui, ele tem feito uma coisa na capoeira que é novidade e é extraordinário dentro da capoeira, né? Ele fez um evento reconhecendo o valor dos mestres. E isso daí a gente tem que tá parabenizando sempre e tá trazendo isso daí para a capoeira. Em primeiro lugar, um obrigado, um parabéns. É o mestre Sabiá da Bahia. Obrigado, mestre Gunga, pelo convite, pela oportunidade de a gente trocar essa ideia, de, enfim, conversar sobre velhas ideias, sobre ideias do presente e de futuras ideias, né? Legal. Manter aí um bate-papo, um diálogo sobre capoeira, que é uma arte que nos encanta a todos nós, né? Bacana. Vamos lá, mestre. Quem é mestre Sabiá? Pois é, quem é Sabiá é um ser humano, um aluno normal, como outro qualquer, que nunca parou de treinar, né? Entre milhões de capoeiristas que existem no mundo, um homem de 52 anos, bem vivido, que traz um propósito na vida no qual não abre mão, né, de negociar alguns valores, no qual ele acredita, filho de uma mulher guerreira e uma grande referência da figura feminina, que criou 4 filhos de alguma forma alimentando valores sólidos, né, uma guerreira, um grande exemplo de mulher e, enfim, um grande exemplo de ser humano. Mas Sabiá é dentro desses capoeiristas, como eu falei, que não desistiu de treinar, que continua treinando, acreditando no seu propósito e hoje aí está trabalhando com capoeira, retribuindo um pouco do tanto que ela me deu. Legal, mestre. Mas fala uma coisa pra gente, seu nome? Meu nome é Jair Oliveira de Faria Júnior, né, batizado no universo da capoeira como Sabiá, né, faço capoeira desde 9, 10 anos de idade, comecei a capoeira com o professor Falcão, aqui na Bahia, que era aluno do mestre de medicina, posteriormente fui para o Grupo Senzala, treinava com o mestre Camisa. Na minha adolescência eu me desligo, fecho esse ciclo e vou treinar com o mestre Camisa até me formar corda vermelha. E depois, em 2004, por discordar, enfim, ou melhor, por não me sentir mais dentro daquele pensamento, saio e vou optar por fazer minha história, né, que através de tudo que eu aprendi com ele, com todos os outros, e mais principalmente fazer do jeito no qual eu acreditava. Né? Nossa, que bacana. Mestre, quem é a sua referência dentro da capoeira? Pois é, minhas referências eu tenho muitas, né? Eu acho, no meu pensamento, eu sempre trouxe isso, eu vi isso uma vez do mestre Valdemar, né? Inclusive tem em alguns CDBs tem gravado quem eram suas referências, quem eram seus mestres, ele disse 4, 5 mestres. Eu sempre acreditei que do universo da capoeira você tem um mestre, né? E você tem diversas referências, porque eu acho que a capoeira é um universo assim de tantas contribuições que seria muito pobre do meu pensamento eu ter uma referência como único pilar da minha história. Então eu tenho muitas referências, tem o mestre João Grande, é uma grande referência para mim, o mestre João Pequeno foi uma grande referência para mim, o amigo Fred Abreu foi uma grande referência sem jogar capoeira, como historiador, como pesquisador, como participante e atuante, né, desse universo capoeirístico. Jair Moura, o mestre Camisa também foi uma grande referência para mim, fiquei com ele muito tempo, mestre de medicina, enfim, mestre Capixaba e vários outros mestres assim, que serviram de alguma forma como inspiração em algum momento, como trazendo reflexões e ensinamentos no qual fizeram com que eu acreditasse na capoeira e continuasse na minha luta por ela até hoje. Mas eu acho que hoje, dentro das grandes referências que eu tive, o mestre Valdemar, vários outros que eu conheci, a minha referência assim, muito forte como ser humano, como indivíduo, como mestre de capoeira, mesmo eu não sendo praticante da capoeira de Angola, seria o mestre João Grande, por tudo que ele se tornou, por tudo que ele representa e mais, de toda a forma na qual ele age no universo da capoeira, deixando ensinamentos extremamente profundos e resilientes, sem vender o que ele acredita, sem comercializar o que não tem preço,
Então, eu trago dentro dessas minhas referências o mestre João Grande como uma pessoa de grande valia, de grande importância, né? Dentro do meu conceito do que é capoeira. Mesmo eu não sendo um praticante, muito menos um angoleiro, nada disso. A história da capoeira é até mais dentro de um olhar mais contemporâneo, mas o mestre João Grande não deixa de ser uma referência viva até hoje. Que bacana. Mestre, vamos lá. Qual é a importância da capoeira na sua vida, mestre? A capoeira na minha vida ela é responsável hoje, acredito, pelo meu ser, pelo que eu sou. A capoeira me ensinou exemplos no qual eu trago até hoje comigo, quase aqueles exemplos e aqueles ensinamentos que você tem de pai e mãe. Por mais que caia em desuso em algum momento para você ensinar seus filhos, seus netos e bisnetos vão ter ensinamentos que foram, né, dados antes de você, que eles fazem questão de preservar. E a capoeira ela é responsável por vários ensinamentos na minha vida, né? O meu conceito de resiliência, a minha formação como profissional, como agente cultural, os meus propósitos de vida no qual eu acredito. Eu sempre trabalhei com capoeira, desde sempre, desde 17 anos, 18 anos. Minha única profissão foi capoeira. Acredito que seja um dos que vem dessa geração da profissionalização do capoeirista, né, como transmissor de cultura, de vivência. E eu abracei isso de forma muito honesta, acredito, muito intensa e com muito comprometimento. Há mais de 20 anos atrás, montei uma ONG, no qual se chama Projeto Mandinga. Já passaram mais de 5 mil jovens, deixando uma grande contribuição de transformação para alguns, para outros deixando saudades, ensinamentos ou reflexões, mas sempre acreditando na capoeira como um veículo de transformação do ser humano, um veículo social e uma pessoa que acredita que a capoeira tem valores extremamente necessários e importantes para o mundo de hoje, de ontem e para o mundo de amanhã também. Nossa, que bacana. Mestre, agora vamos lá. Sei que você rodou o mundo inteiro jogando capoeira, né? Mas vamos falar da Bahia. Aí na Bahia, as rodas mais que esquenta mesmo, que você chega na roda, a perna dá aquela tremidinha, aquelas rodas boas aí da Bahia pra gente. Pois é, mas na Bahia toda a roda esquenta, a gente sofre o clima, ó, já está em março, mó sol, mó verão, 40 graus, então quem não sente o calor é porque não está vivo, porque algum calor vem através de sentimentos de medo, de nervosismo. Se não for nada disso, o sol esquenta, então o fervor vai acontecer de todas as formas. Eu vivo a capoeira na Bahia, como eu falei, desde criança. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de rodar, rodei o Brasil inteiro, saía com 5, 10 reais para viajar, só tinha dinheiro para fazer um lanche, viajava 30 horas de ônibus, tomava uma vitamina só, dormia, chegava, voltava. E dentro dessas minhas andanças sempre me trazia a reflexão das rodas da Bahia, como era necessário a gente caminhar e entender de onde a gente vinha. E tiveram muitas rodas na Bahia no passado que foi de grande ensinamento, como a roda do mestre João Pequeno, que acontecia muito no Forte da Capoeira, a roda, enfim, de Massaranduba, a roda da Fazenda Grande do Retiro, a roda da Academia na Ilha, do Mestre de Medicina, que tinha muitas rodas, enfim. Sempre a Bahia sempre foi um lugar de muitas rodas de capoeira. Mas aí tem uma roda tradicional assim? Tem algumas. Se eu falar uma, eu vou arrumar uma confusão, um problema aí. Então eu vou dizer hoje uma roda assim, que eu acho muito significativa, de um aprendizado muito interessante, é a roda do Mestre Nenel, que acontece todo sábado na Fundação Mestre Bimba. Tem a roda do Mestre Lua, que acontece sexta-feira também no Terreiro de Jesus. Tem uma roda no Rio Vermelho que acontece, não sei se está acontecendo ultimamente, que é a roda de Sapiti, que é uma roda muito bacana, que é uma roda de rua também. Enfim, tem a roda da Mandinga, que todos são sempre convidados. Então, tem algumas rodas que a gente se sente feliz, né? Se sente contemplado quando a gente vai, a gente sempre sai. Mas a Bahia tem muito mais rodas do que o meu conhecimento, então eu não devo ter falado de várias outras rodas que são excelentes, boas também. Mas a roda que eu ainda continuo frequentando quando eu venho, que eu faço questão de ir, são essas, né? Porque principalmente é uma roda que eu encontro muita gente, né? Eu encontro muitas formas de ensinamento. A roda em Muritiba é muito bacana, né? A roda em Santa Mara é muito bacana, enfim. Mas tem algumas que às vezes nessa correria da vida não vai nos permitindo estar em todas, então, para priorizar nosso tempo e, enfim, nos sentirmos carregados, eu sempre procuro essas rodas no qual eu trago sempre reflexões comigo, né? Que bacana, que bacana. Mestre,
Estive observando aqui que você teve lá no Conselho Nacional de Cultura. E qual a importância desse Conselho Nacional de Cultura para a capoeira? Pois é, eu acho que esse conselho traz muitas reflexões e, assim, principalmente da necessidade do nosso entendimento sobre ele, né? O Conselho Nacional de Cultura aconteceu, tinha 10 anos que ele não acontecia, então uma nova gestão, com a ministra Margarete Menezes, que é uma pessoa extremamente sensível, né, à capoeira como uma cultura popular de uma forma geral, né? Então a gente primeiro entender que esse momento retornou para o Brasil, que é um momento extremamente necessário. O Brasil é um país extremamente rico, né, quando se fala nesse lado cultural, de todas as culturas afrodescendentes, enfim. Aí nós, brasileiros, temos um grande preconceito de trazer um olhar, muitas vezes, para todas essas culturas, um olhar menor. O Ministério da Cultura ele traz essa possibilidade de a gente olhar isso de forma mais ampla e inclui também a capoeira. Então, a capoeira, eu acredito que tenha a necessidade de se entender nesse lugar de, como é que se diz, de solicitar, né, e trazer o seu conhecimento maior sobre a cultura, a participação da comunidade capoeirística nesse contexto da cultura nacional e os capoeiristas mais antigos entender a necessidade de fazer parte disso, né? Porque a gente discordar muitas vezes é a parte mais fácil, né? Mas a gente só vai conseguir mudar se a gente estiver presente, estiver ali próximo, para a gente entender o que é que significa aquilo e entender quais são os nossos olhares, as nossas propostas e o que é que a gente quer dali. Então, a capoeira ela é organizada de uma forma desorganizada, né? Existem muitas frentes, muitos pensamentos, muitas ideologias diferentes, muitas crenças diferentes, mas é sempre importante a gente entender que a gente tem um braço único, um pilar único, que é a capoeira, né? Como manifestação cultural, dentro do olhar esportivo, dentro do olhar da arte, de diversos olhares que ela permite a gente ter. É importante que a gente tenha uma compreensão maior qual o papel que ela representa na sociedade brasileira e que pode ser feito através da gente. A gente sempre reclama a desordem na qual nos encontramos, mas a casa tem que ser arrumada, inclusive, por nós. Então, quando eu fui ao Conselho Nacional de Cultura, que não acontecia há 10 anos, que na gestão do governo passado a gente teve um assassinato à nossa cultura, a gente retorna com nova possibilidade de discutir, de ver de que forma a capoeira pode ser incluída dentro desse contexto de representação da cultura nacional. Que bacana. Agora vamos lá. Você realizou 2 eventos Red Bull Paranauê. E qual foi a ideia quando você criou esse movimento aí? Pois é, foi um convite que eu recebi na época da Red Bull, se eu toparia, essa história é muito interessante, se eu toparia fazer uma competição de capoeira e como eu faria. Ele estava fazendo uma entrevista com vários outros mestres. No primeiro momento eu não topei, até porque eu já tinha vivido esse lado esportivo da capoeira e ele, não é que ele não me alimentava, ele faz parte, é um lado extremamente importante, significativo também, mas eu não me encontrava naquele momento assim, trazendo aquele olhar. Minhas lutas no momento era outra, né? Era mais de encontrar uma pluralidade cultural que a capoeira tinha, do que segmentar ela dentro do olhar esportivo. E eu recebi o convite, disse que não tinha muito interesse, que eu estava viajando. Quando eu desliguei o telefone, eu estava do lado de Jair Moura, que foi um grande cineasta, um grande pesquisador, uma das maiores referências da capoeira antiga para a capoeira, esse momento de transição. E aí Jair me faz uma reflexão assim: mas por que você não aceitou, rapaz? Eu falei: pô, Jair, campeonato, não estou mais afim, já participei de tanto, já isso, aquilo. Ele falou assim: que bobagem. Eu falei assim: não, vou entrar no outro contexto. Ele aí me trouxe algumas reflexões, né, sobre a competição do Mestre Lima na década de 30, do Belvedere da Cruz, onde ele ganha o cinturão de couro, né? Enfim, foi o primeiro cinturão, acredito, que teve no universo da capoeira. Traz algumas outras reflexões, a competição do Ciríaco com o lutador de jiu-jitsu, em 1908, acredito, no Rio de Janeiro, e me traz algumas reflexões de por que não. E aí eu fui para casa com esse pensamento: pô, mas por que não? Será que eu estou sendo preconceituoso? Será que eu estou sendo um olhar? Enfim. E depois o cara me ligou de novo, que é um parceiro, um excelente diretor que tem na Red Bull, que é André On, que é uma pessoa que tem uma visão assim,
um cara extremamente visionário, enfim, muito sensível. E aí ele me ligou de novo, fazendo uma proposta, eu falei, me dê 2 dias para pensar. Eu aí formulei 2 propostas e fez assim, ó, não aceito fazer nada do que já tem aí. Na verdade, nada disso me encanta. E eu trago 2 olhares para isso aqui, não sei qual dos 2 você se identificaria, se você acha que é legal. E aí ele, enfim, ele não é daqui da Bahia, ele sai do estado de onde ele fazia parte, que ele dirigia, ele fala assim, posso ir ter uma reunião com você? Veio. Quando ele chegou em casa, eu sentei na televisão, fui para o escritório, sentei, mostrei assim, diversos tipos de competições que existiam. E eu falei assim, topo tentar alguma coisa que não seja nada disso. Aí, enfim, ele fez assim, ótimo, não é nada disso que a gente procura. E aí eu comecei a estudar um pouco, né, sobre as competições, sobre os toques, desmistificar alguns mitos que a gente tinha, alguns conceitos, ou melhores, conceitos equivocados no qual tínhamos, sobre alguns toques, sobre algumas verdades absolutas, verdades que foram congeladas e repetidamente virou verdade que nunca foi. Conversar com o mestre Nenel, conversar com o mestre João Grande, conversar com o mestre Jogo de Dentro, conversar com o Paulinho Sabiá, eu fui conversando com um leque de vários amigos e tentando encontrar um meio termo no qual eu me identificava e eu me lançaria a fazer, né? Porque acredito que todo mundo que faz coisa nova, e o primeiro Red Bull foi uma reflexão muito sobre isso. A gente encontra muita gente para jogar pedra, mas pouca gente para botar tijolo. Sim. Né? E eu acho que jogar pedra é muito mais fácil de construir, né? Você participar, você dar uma contribuição, você fazer uma colocação, uma pergunta inteligente, ou não desconstruir, trazer uma reflexão para construir uma proposta melhor. Eu acho extremamente importante, eu tenho maior atenção em ouvir, que eu acho que é extremamente necessário, não acredito em nenhuma verdade absoluta, nem em um lugar também que todo mundo pense igual, um lugar para mim que todo mundo pense igual, um lugar de gente equivocada, de gente, enfim... meio estúpido, bitolada, né? Estúpido. Então, eu aí comecei a trazer, né, como era o toque de Una, aí eu comecei a ver que o toque de Una, inclusive eu me incluía nesse contexto, né? Foi muito importante porque eu fiz uma reciclagem sobre a minha proposta dentro do meu trabalho com a capoeira também, né? O toque de Una nunca existiu palma, né? O toque de Una nunca foi assim, avaliado pela quantidade de floreio, muito pelo contrário, o toque de Una não quer dizer que tivesse floreio, floreio era muito mais no toque da banguela. E aí eu comecei a trazer algumas informações na qual eu, mesmo sendo da Bahia, eu ignorava, né? Uhum. Tem um olhar rígido, uma verdade absoluta, e aí eu me permitia, conversando com o Jair, vendo o filme Dança de Guerra dele, que toque era esse, era o toque do Jogo de Dentro, que você vai encontrando no Mestre Valdemar chamado de Benguela, e aí eu comecei enfim, a trazer ideias antigas para o mundo recente, né, que na verdade não foi criado nada, tudo já estava, e trazer algumas reflexões. Né? A gente sempre trouxe essa abordagem que o capoeirista sempre se arrumava de branco, sempre se arrumava de paletó, inclusive em diversas formaturas do universo capoeirístico, as pessoas mantêm essa tradição de paletó branco. Eu sempre me perguntei assim, mas por que paletó branco? Né? Assim, o paletó branco não tem nada a ver com a cultura africana. Acredito eu, posso estar até equivocado, que era muito mais uma questão de aceitação social do que representatividade pela capoeira. Talvez hoje o garoto queira usar uma camisa de marca, de Lacoste, ou camisas assim, essas Dolce, não sei o quê, Luiz e vários tipos de Luiz, enfim. E se sentir aceito, se sentir incluso na sociedade, por não trazer um olhar discriminado. E foi uma das reflexões que eu fiz. Eu falei assim, eu não queria aqui trazer nenhuma bandeira de grupo, porque a capoeira ela se torna muito maior do que qualquer segmento de capoeira, né? Sim, com certeza. Do que o grupo A, do que o grupo B, do que o grupo X. Segundo, você se vestir da forma na qual você se acha mais apresentável, mais bonito, enfim, mais confortável, né? Acredito que a capoeira naquela época não poderia se vestir de África, né? Hoje você vê vários mestres voltando ao ritual de botar uma bata africana, de trazer uma roupa, né, com uma estampa africana, mas naquela época você ser associado à África era você ser associado, né, e a um olhar meio extremamente mais preconceituoso ainda do qual temos hoje, mas você trazer um olhar extremamente discriminatório também. Então eu falei, mas por que a gente nega isso até hoje? Né? Então vamos se vestir da hora. Então se o cara tiver a fim de se vestir de África, ele vai ser bem quisto. Se ele tiver a fim de se vestir com alguma roupa no qual um patrocinador queira, ele vai poder usar a sua roupa. O importante é a gente poder interpretar e entender
quem é aquele capoeira que está ali, né? Sim. Quais os conhecimentos que ele tem, qual a percepção que ele tem com relação ao jogo, a público, porque a gente não joga só com o outro. A gente joga com quem está assistindo, a gente joga com quem está avaliando, a gente joga... É uma atividade extremamente sedutora, né? Compararia ela àquele filme O Gladiador, não sei se vocês assistiram, né? Conquiste a plateia, você conquista a arena, enfim, você conquista todo. Então, o capoeirista também tem esse olhar. A partir do momento que ele conquista um público, ele se torna mais forte dentro daquele jogo, ele consegue manipular dentro e fora da roda. E aí era questão de trazer comportamentos antigos e sentimentos antigos para o mundo atual, entendendo que não estava criando nada, tudo já estava aí. Né? E nessa velocidade do mundo no qual nos encontramos, a gente, sem perceber, foi ficando raso. Né? Então, era um momento de mergulhar com profundidade, mesmo dentro de um olhar esportivo, porque para ser esporte não precisa ser raso. Né? Você trazer conhecimento, você deixar legado, né? dentro do próprio formato de escolher 16 pessoas, de trazer uma vivência com cada mestre, em que todos aqueles atletas podiam ser multiplicador dessa linha de raciocínio. Então, eu que nunca tive a oportunidade de fazer o balão cinturado dentro da minha escola, enfim, fazer o jogo de Una dentro do olhar do mestre Bimba, porque você vai encontrar alguns toques de capoeira dentro de outros segmentos da capoeira também. Mas o toque de Una é um toque muito peculiar do mestre Bimba, né? Na forma na qual ele descreve. E sem perceber, a gente desconstruiu um dos toques mais original dele, né? A gente joga de outra forma, a gente interpreta de outra forma, a gente avalia de outra forma. Inclusive, conseguimos, né, nos equivocar tanto de muitas vezes a nossa arrogância dizer que a outro tipo do jogo está errado e, na verdade, somos nós que estamos equivocados. Está tentando mudar, né? Tentando mudar o que a gente não conseguiu. É isso, às vezes as pessoas tentam mudar porque elas não conseguem fazer, ou não conseguem permanecer. Outras tentam mudar porque acreditam que existe uma evolução maior. Mas acredito eu, de uma forma muito honesta, que se você quer mudar e criar uma evolução maior, você deve ter a capacidade de criar alguma coisa nova. Mas não é só criar uma coisa nova, é você multiplicar essa coisa nova, né? Sim. Então, quando você pensa no mestre Bimba da década de 20, 30, 40, tá, enfim, e você ainda continua preservando os comportamentos do mestre Bimba, como comportamentos da capoeira Angola, que você perpetua até hoje, é igual Roberto Carlos, aquela música que eu ouvia quando era pequeno, minha mãe ouvia até hoje, continua sendo canta, sucesso. não, aquele canto é mesmo... Sucesso, é casa cheia o tempo inteiro, é ingresso esgotado, mesmo você ouvindo reggae, ouvindo rock and roll, ouvindo samba reggae, ouvindo samba, ele continua, de alguma forma, perpetuando esse sucesso, esse entendimento. Então, acho que a capoeira tem muito disso também. E muitas vezes a gente se desencontra dela por nossa incapacidade ou por nossa vaidade, percebemos que nos desencontramos das coisas que nos fizeram chegar até aqui. Sim, sim. Né? Então, acho que de vez em quando a gente tem que voltar ao passado para a gente entender o presente, para a gente realmente poder mudar o futuro. Dá uma olhadinha no retrovisor, né? Não viver lá atrás. Sim, mas dá uma olhada. Para a gente entender qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito, como é que a gente chegou até aqui, né? Como é que a gente pode estar aqui, como é que a gente vai daqui para frente. É importante, é sempre importante. Bacana. Mas só que tu chegou a fazer agora a terceira coisa, mas não foi o Paranauê, foi uma... Não, pois é. Então, o Paranauê rolou 2 edições, eu acho que foram 2 edições, assim, de muito sucesso, foi muito bem contemplado, virou uma referência para muitas competições daí, sim, virou um estímulo para uma garotada mais moderna. Acredito que foi uma linguagem mais contemporânea nesse momento, não uma linguagem melhor, uma linguagem mais apropriada, principalmente porque a gente perdeu um público muito jovem da capoeira, né? sim. A capoeira, o mundo hoje é muito mais veloz, muito mais rápido, e aí quando você vê hoje a dinâmica da gente, eu treinava capoeira de domingo a domingo, 2 horas, 4 horas, 6 horas, não tinha uma aula que não era 2 horas, né? 1h30 de aula e meia hora de roda. Vivia para capoeira, né? Chegava na associação, tinha 4 às 6, 6 às 8, 8 às 10, aqui na Bahia tinha 6, então você frequentava 2 aulas, hoje o cara, para manter 2 horas por semana é um sacrifício, né? Sim. O tempo, a gente percebeu que o tempo é muito caro, né? E a gente resolveu fracionar esse preço
também. Então, é 1 hora de aula, é aquela hora que 2 vezes na semana, porque o cara quer fazer outra atividade, quer fazer yoga, quer fazer, enfim, ler parkour, quer fazer samba, quer fazer percussão, quer fazer tanta coisa, que no final vai implicar também naquela coisa que você vai fazer muita coisa, mas você vai ser raso em muita coisa, você não vai ter profundidade, você não vai ter raiz. E acredito que na minha época foi uma época bem feliz, até porque ninguém se perdia na rua, todo mundo perguntava, ninguém usava Google, ninguém usava Waze, ninguém gravava os números do telefone, ninguém precisava. Então a gente vivia, né? Hoje a gente sobrevive, na real. Antes a gente pensava que a gente sobrevivia. Então essa tecnologia, todo esse mundo cheio de acessibilidade trouxe tanta informação que a gente terminou virando, na minha opinião, um pouco burro, né? Quando você vê assim o tanto de material que existe hoje disponível através desse mundo virtual, assim, eu nunca tive a oportunidade de ver o Mestre Pastinha jogando quando eu era garoto. Você conhecia os capoeiristas pelo nome, pelas características. Quando você encontrava aquela figura, você sabia que ela correspondia àquela característica, você imaginava que aquele seria aquele cara. Então, você se preparava para o desconhecido, você alimentava um sentimento de superação, porque você não sabe qual era o limite dentro do universo que você vivia. Hoje a gente tem muitas referências, mas a gente não consegue mergulhar nessas referências, né? Hoje a gente tem muita informação sobre toque, sobre música, sobre tradição, mas mesmo assim a gente continua repetindo alguns equívocos, né? Enfim, porque hoje o mundo é muito mais cômodo. Então, dentro do próprio processo de competição, um dos objetivos maiores era trazer nossas referências, nossos heróis, trazer algumas reflexões sobre alguns comportamentos no qual criamos uma nova verdade e atrair um público jovem. Né? Durante o processo de construção do Red Bull Paranauê, teve uma das perguntas que o diretor me fez assim, que foi muito forte, quem são os heróis de vocês? Aí eu falei, temos vários, tem o mestre João Grande, o mestre João Pequeno, tem o mestre Valdemar, tinha não sei quem. Ele disse, não, mas os heróis de vocês que quando passa na rua, uma mãe está passando com a criança, para e pede para tirar uma foto. O mestre João Grande, as pessoas fazem isso. Eu falei, não, se a criança for capoeirista e souber que é o mestre João Grande, com certeza ele vai assim, mas eles não sabem? Aí eu falei, não, nem sempre. Ele falou assim, mas como vocês conseguem, né? Vocês são uma rede tão poderosa, que existe mais de 170 países. Como vocês não conseguem fazer com que os heróis de vocês tenham todo esse glamour, esse reconhecimento, essa valorização? E aquela pergunta me deixou muito questionador, né? Aí depois ele me fez outra por cima. E como estão os heróis de vocês? E aí todos os meus heróis e todas as minhas referências, a maioria delas estava em posição de vulnerabilidade social. E todos os meus heróis, nenhum morreu de overdose, mas todos eles morreram de falta de dignidade. Muitos deles tiveram o governo tendo que pagar caixão, o governo pagar enterro, os médicos se encontrando para acreditar que está tendo um movimento generoso em pagar o enterro. E a gente está extremamente equivocado. A gente fragilizou o que a gente não podia fragilizar, né? E aí ele me trouxe essa reflexão, eu fiquei muito desconfortável, e aí eu fui construindo em cima dos meus desconfortos também. E aí eu acho que a gente foi muito feliz, né? Teve a primeira edição, teve a segunda edição, vai ter a terceira edição agora, não faltam todos convidados, em agosto, logo vai estar anunciando aí pelas redes sociais, enfim, pelos meios de comunicação, pela terceira edição. E durante esse período eu criei o Estação Paranauê. Enfim, não sabia quanto tempo iria durar o Red Bull Paranauê. A gente muitas vezes se esquece que a Red Bull é uma empresa, e como uma empresa normal, às vezes o projeto tem começo, meio e fim, e tem outras ambições dentro daquilo, dentro de outros conceitos, não tem envolvimento no qual a gente tem. E eu acreditei que algumas coisas dali poderiam ser reproduzidas dentro de outro formato. E aí eu criei o Estação Paranauê, que se tornou um processo de seletiva também para entrar no Red Bull Paranauê. Legal. Então, esse ano a gente ia fazer, inclusive, o Red Bull Paranauê agora no evento. A gente já tinha feito algumas edições do Estação Paranauê. E aí, como não casou a época, enfim, dentro de outras exigências, a gente resolveu jogar o Red Bull Paranauê um pouco mais para frente, fazer o Estação Paranauê dentro dos campeões, dentro da premiação, também faria parte de ser selecionado para o Red Bull Paranauê.
E, enfim, acredito que vai ser um sucesso. Acredito que é um evento que traz valores fortalecidos, entendimentos, no qual contribui para a capoeira. É mais uma competição que tem, não é uma competição absoluta, é dentro de um olhar, né, no qual acreditamos e no qual reproduzimos. Primeiro, te parabenizar por isso, por todo esse feito que você está fazendo e realizando dentro da capoeira, porque movimentou a capoeira de uma forma extraordinária, elevando o nome da capoeira. Parabéns por isso. Só que agora tu trouxe um outro evento, cara, que aí se torna tipo uma missão sua. Isso para mim foi uma missão, que você pegou como uma missão de estar trazendo esses mestres que realmente fizeram para a capoeira e acaba sendo esquecido. E você conseguiu trazer eles de uma forma brilhante, extraordinária e mostrar isso para o mundo da capoeira e a capoeira começar a ter uma percepção e entendimento muito melhor sobre esse assunto. Pois é, essa coisa de construir eventos já me acompanha há um bom tempo, né? O primeiro evento que eu construí foi com o Fred Abreu, que para mim era um cara que tem uma grande contribuição nos meus pensamentos, inclusive uma grande contribuição no Rei de Capoeira. O meu primeiro Rei de Capoeira eu fiz com ele no momento que ele já estava em transição, ele estava bastante frágil, ele passava por um momento difícil de saúde e logo um tempo depois ele veio a falecer. E a gente construiu o Gingamundo primeiro, que a gente trouxe a Baçula da África, trouxe o Moringue. Todos os nossos eventos sempre foram gratuitos. Era uma forma de devolver e dar acesso à comunidade da capoeira como um todo, principalmente os menos privilegiados, a ter um acesso a uma cultura que lhe pertence também. No segundo, a gente fez um agosto da capoeira, foi um evento o mês inteiro. Né? Trouxemos a Ládia também, da Martinica, trouxemos sempre tentando um diálogo com outras manifestações culturais. E o Rei de Capoeira, um deles, era reivindicando a capoeira nas escolas. Eu sempre tive, assim, como meta, quando construí um evento, deixar algum legado e algum ensinamento, né? De forma positiva, contribuir um pouco, ou devolver um pouco do muito que a capoeira me deu. E nesse último, o Rei de Capoeira, foi um momento assim, de extrema reflexão para mim, né? Eu tenho uma relação assim, muito forte, de muito respeito com o mestre João Grande, de acompanhar a vida dele de perto. Há uns anos atrás eu construí com a participação de outros mestres o movimento Maior é Deus, Grande é João, no qual a gente tinha como objetivo arrecadar $200 mil e dar em premiação por tudo o que ele fez pela capoeira. A gente conseguiu arrecadar $75 mil e entregar a ele como agradecimento pela sua contribuição à cultura como um todo. Eu acredito que foi o maior evento e a maior reconhecimento financeiro que a capoeira já proporcionou. Foram 22 eventos pelo mundo inteiro, através do mesmo dia, e tudo isso foi arrecadado para o mestre João Grande. E dentro desses anos eu vi essa história do mestre João Grande ainda perpetuar um pouco, né? E eu acompanhei o mestre João Grande em algumas viagens, e ele me fez um convite para eu fazer uma festa para ele em Nova York, uma festa no qual não era uma festa de despedida, mas uma grande, ou a última grande festa dele. E eu me vi nas minhas fragilidades, dentro de um conceito que eu trago muito comigo, que foi ensinado pelo meu amigo Fred, meu mestre Fred, que todo projeto que eu começava, ele me trazia essa reflexão. Primeiro, a gente tem que entender o tamanho da nossa insignificância. Né? E eu carrego, sempre quando eu começo um projeto, eu trago essa reflexão, o tamanho da minha insignificância. E aí eu falei, mestre, eu não tenho condição de construir um evento desse em Nova York, seus convidados são muitos, Nova York é uma cidade muito cara, enfim. Vamos construir, vamos contar a sua história, o filme no qual a gente está fazendo, está terminando o documentário dele, quem é João Grande, de fato. E aí, quando eu comecei a mergulhar, eu convivi muito com o mestre João Grande, sabia muito quem era o mestre João Grande, mas tinha muitas coisas que eu desconhecia sobre quem era João Grande, né? Quem era o ser humano, o que é que ele fez. E quando eu comecei a ouvir a história dele, viajar, ver o que ele passava, ver o que ele superou, eu falei, pô, esse cara não é um mestre. Porque hoje em dia a gente tem tanto mestre, não mestre, big mestre, mestríssimo, mestrão. E eu falei assim, esse cara é mestre, mas ele então não é mestre, esse cara é um herói popular. Superar tudo que ele superou, vencer tudo que ele venceu, e como ele se encontra hoje, sem comercializar, sem vender seus valores, sem negociar o que não pode ser negociado, sem abrir mão do seu propósito. Esse cara é um herói,
né? E aí eu comecei a parar, falei assim, mas quantos heróis desses a gente tem? Né? Aí eu comecei a repensar essas reflexões antigas que eu tinha. Por que todos os nossos heróis, por que todos os nossos mestres, que a gente fala que é isso, que é aquilo, todos têm um fim de falta de dignidade, né? Dignidade não é luxo, não, é dignidade. E aonde foi que a gente se perdeu nos nossos hábitos mais primários, né? Quando você fala assim, os mais novos cuidados dos mais velhos, são uma tradição africana, uma tradição no Oriente. E por que não é mais nossa? E a capoeira é uma tradição de origem africana. E por que a gente se perdeu desses valores? E por que a gente não se sente responsável por essa dívida? O que é que adianta eu ter um grupo com 50 mil, 30 mil, 20 mil, se eu não tenho o poder de transformação? Aí, quando eu vi, existiam 15, um faleceu, que foi o mestre Travesso, né? E um deles hoje se encontra numa posição extremamente frágil, que é o mestre Virgílio de Ilhéus. A gente ainda teve a felicidade de contemplar ele em vida. E eu falei, a gente nunca homenageou esses caras de vida. Por que o mestre João Grande é homenageado por Hillary Clinton na Universidade de Boston? E por que não na Bahia? E por que não no Brasil? Por que a gente tem que ser mestre, doutor honoris causa? Por que a gente tem que conquistar o mundo para depois conquistar a Bahia, né? E dentro dessa construção, tem uma fala de professora Miriam Mercado que me marcou muito também. O Brasil é terra dos esquecidos. E eu falei, e a gente faz parte desse esquecimento, né? Eu, todos nós da comunidade capoeirista, eu falei assim, e o que é que a gente pode fazer? Né? Tudo isso é para ontem. Né? E aí eu falei assim, pô, não pode. A gente tem 14 mestres, a capoeira está em 170 países, tem grupo que tem 1.500, 5.000, 30 mil, 40 mil, 100 mil. Como é que adianta eu ter 100 mil se eu tenho as maiores referências num momento extremamente fragilizado? E muitas vezes a gente ainda cai no equívoco da nossa arrogância, da nossa prepotência e dizer, eu vou dar uma força ao mestre fulano, eu estou dando uma ajuda. Como é uma ajuda a um homem de 91 anos de idade? A gente está perpetuando um modelo escravocrata, onde o homem de 91, de 97, de 94 ainda tem que continuar trabalhando, cumprindo uma carga horária, traz para a gente um conhecimento que a gente não tem, porque muitas vezes não nos informamos, não tivemos acesso, porque o que eles ouviram, só eles ouviram, o que eles viram, só eles viram, e a capoeira, como uma cultura de origem africana, tem esse poder da oralidade, né, de seu conhecimento ser transmitido através da oralidade, e toda essa oralidade que ele me dá, todo esse conhecimento que ele me dá, eu ainda caio no equívoco de dizer que estou ajudando, que eu estou dando uma força. Não, a gente está pagando um trabalho muito bem executado, dentro de uma parcela de uma dívida gigantesca no qual temos, e a gente fala igual fé, a gente fala em tradição, fala em Deus, fala em isso, fala assim, e onde a gente se aproxima de todas as nossas falas, né? Aquele velho ditado popular, diminuir a distância entre o que a gente fala e o que a gente prega. Então, eu assumi minha parte, eu tenho uma grande dívida por todos eles. Em qualquer lugar, a capoeira já me levou a mais de 45 países, a mais de 1.500, 2.000 cidades. Em todo lugar foi a capoeira que me levou. Em todo lugar que eu cheguei, alguém já tinha passado lá, e esse alguém não fui eu. Né? E todos os preconceitos que esses caras enfrentaram, esses mestres enfrentaram, tudo que eles passaram com um racismo extremamente estrutural, no qual muitas vezes não nos encontramos parte dele, né? Porque a gente termina sendo generoso com a gente também. Eu falei assim, porra, é impossível que no ano 2024, que a capoeira está no mundo, que ela é tão forte, que ela consegue abraçar tantas vertentes, tantos horizontes, tantos lugares, a gente não consiga abraçar os nossos 14 mestres octogenários, acima de 80. Eu falei, isso é uma vergonha na qual a gente tem que ter vergonha de entender que a gente é responsável por essa desordem no qual nos encontramos. Então, eu trouxe para mim essa responsabilidade, a minha parcela de responsabilidade, corri atrás, acreditava que o Brasil estava num momento favorável a isso, né? Acredito que não é nenhuma ideia minha, é uma percepção de todos, todo mundo sabe disso, é muito notório, que a gente sabe que tem que valorizar os mestres, que a gente sabe que os mestres passam situação difícil, que existe o desconforto, que existe um preconceito, um racismo estrutural, mas a gente virou tão alienado que a gente não se movimenta com relação a isso. E aí eu decidi me movimentar e, enfim, entrei no processo de 5 meses de trabalho árduo, de acordar 4 horas da manhã, 3 horas da manhã e construindo isso.
ligando para um, ligando para outro, enchendo o saco de um, enchendo o saco de outro, alimentando esperança, algumas vezes até falando, já consegui o patrocínio, já tenho, não tinha, e correndo atrás disso e tentando vender, não como uma verdade absoluta, mas sim como uma verdade necessária, né, de uma reparação também, e acredito no qual temos responsabilidade sobre isso. E aí, muitas vezes cansado, muitas vezes desacreditado. Quando eu me encontrava toda vez desacreditado, eu olhava para o mestre João Grande, relia a história dele, ia conversar com o mestre Felipe, lembrava do mestre Boca Rica, lembrava do mestre João Pequeno, que já tinha ido, e eu falei assim, eu não tenho direito de cansar. Né? Esses caras são o nosso farol, esses mestres são o nosso farol, a gente tem que ter dignidade de dar continuidade a essa luta no qual foi traçada muito antes do que a gente. Eles superaram coisas bem piores. Obviamente, a capoeira não tá no seu melhor momento, mas ela já teve pior, mas ela também pode estar muito melhor, né? E aí a gente construiu essa ressignificação do reconhecimento de 14 heróis populares, reconhecido pela comunidade capoeirística, pelo meio político, pelo meio acadêmico, né? Entregue por nós. A gente entregou uma sankofa, um pássaro que tem uma simbologia de olhar para trás, né? Para entender o nosso presente e para construir nosso futuro. Né? Tem uma frase no filme que eu assisti do Amarelo, digo a todo mundo aí, filme de Emicida muito bacana, que ele fala assim, todas as nossas possibilidades de consertar os desencontros do passado moram no agora, né? Tudo é para ontem. Tem um ditado em Urubá também, né? Exu matou um pássaro ontem com a pedra que ele só jogou hoje. Então, isso tudo é para ontem, essa dívida, não tem tempo. A gente tem que agradecer a todos eles em vida, a gente tem que homenagear a todos eles em vida. A gente entregou um prêmio no valor simbólico financeiro, que acredito que foi o maior prêmio que a capoeira já também deu, fora do mestre João Grande. Entregamos a 14 mestres. Não vale muito mais, mas a gente não tinha braço para isso. Foi um evento gratuito e foi envolvido outros olhares dentro da cultura popular também. E foi um momento de celebração e de um pagamento da primeira parcela de dívida, porque a nossa dívida com todos eles ainda é muito grande. Continua. Aí, toda vez que a gente pensa que não, a gente fala assim, vamos entender o tamanho da nossa insignificância, né? Quando a gente chegou, isso aqui já estava tudo pronto. Né? Já tinha a ordem do berimbau, já existia isso, já existia aquilo. A gente pode ter inventado a calça de capoeira, mas a gente não inventou o espírito, né? A gente pode ter inventado a afinação, isso ou aquilo, mas essa afinação já era dada há muitos anos pelo ouvido por todos eles, né? A gente vendeu o conhecimento, mas o conhecimento não foi trazido pela gente. Ó, a gente deu uma parcela de contribuição, mas o conhecimento veio de trás. Só embrulhou então, e passou para frente. A gente deu uma roupagem nova, né? E achou que estava criando alguma coisa. A gente não criou nada, a gente estava tudo aí, né? Bacana. Que bacana. Mestre, deixa uma mensagem para a capoeira aí, mestre. Eu deixo uma mensagem para a capoeira que a gente possa entender a capoeira de uma forma mais honesta, uma forma maior. A capoeira não se resume em nenhum segmento, em nenhuma personalidade, em nenhum mestre só. A capoeira, pela sua própria natureza, é um conjunto que ela agrega, né? Agrega as pessoas que a gente precisa dela para fazer a roda, a gente precisa do outro capoeirista para jogar, porque senão não é capoeira, é solo. O solo, qualquer atividade esportiva existe. A gente precisa do alimento da nossa ancestralidade, da nossa espiritualidade. A gente precisa entender o tamanho da nossa insignificância. Então, a mensagem que eu deixo para a capoeira é acredite, valorize em ação, não em palavras, e entenda também a sua insignificância, que é o primeiro passo para a gente conseguir construir algo coletivo. Porque daqui 30, 40, 20 anos a gente com certeza já ficou esquecido, mas a capoeira continua sendo capoeira, né? Dentro de as suas transformações, mas só quem continua é ela, a gente passa. Legal. Mestre, agradecer, muito obrigado pela participação. Que Deus lhe dê muita saúde para continuar sua missão, tá? Que está extraordinário o seu trabalho e que a capoeira ganha muito com isso. Muito obrigado mesmo. Eu lhe agradeço, lhe encorajo que você continue sua luta dentro das suas crenças, desse bate-papo aí que pode trazer momentos de reflexões, né, de aprendizados coletivos, né, desde quando isso seja dividido democraticamente, então as pessoas têm acesso a isso. E parabenizar pela sua luta,
pelo seu programa, pelo seu trabalho, e dizer à capoeira que a desordem que existe hoje nela é só responsabilidade nossa, tudo está na mão da gente. Legal. Galera, o Mestre Sabiá vem fazendo para a capoeira. E você? O que você faz pela capoeira? Fica aqui mais um Vem Pra Roda, nosso podcast voltado para a capoeira.